e vou sair, tá? Gostaram? Eu vou chamar vocês dois e vou sair. Não, fica aqui. Olha como que eu. Olha como que. Não, eu vou sair porque depois eu volto. Gostou? Ludmila e Adalcio vão falar um pouco para gente da plataforma. Nós já tivemos outro momento como esse, mas eu acho que esses momentos são preciosos, como eu digo para vocês, que a gente está sempre aprendendo a plataforma. Eu tenho uma assessoria especializada, não sei se todo mundo pode contar com isso. Às vezes trava alguma coisa aqui, elabora uma prova, deu errado. Olha, Ludmila, pelo amor de Deus, me ajuda. O Adalcio já faz depois que eu conto para ele. Né? Mas vou passar para vocês. Acho que eu vou sair, depois eu volto. Viu, Johnny? Olá a todos e todas. Bom dia. Sejam bem-vindos os calouros. Sejam bem-vindos também os alunos veteranos, que nós tivemos uma pausa. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco, né, esse nosso descanso. Hoje a gente vai falar fazer um treinamento sobre a plataforma Teams. E, como a Camila já tinha apresentado, primeiro eu queria agradecer a oportunidade novamente da Camila, da direção com a Camila e com a Marilene, para que a gente possa fazer um treinamento com os nossos alunos, né? Como a Camila informou, embora seja um treinamento bem voltado para os alunos calouros, mas os veteranos também, embora tenham participado, né, e tenham utilizado a plataforma no semestre anterior, a gente sempre aprende um pouco mais, então é bem interessante acompanhar a plataforma. Outra coisa, eu tenho acompanhado aqui alguns comentários das pessoas e para sanar algumas angústias, né, a gente vai, junto com o professor Adalcio, a gente vai mostrar o passo a passo de como que se entra na plataforma, como se utiliza, de que forma que acessa. Mas aí alguns esclarecimentos que a Esther até apontou, porque é o seguinte, para as aulas síncronas, ou seja, aquelas que ocorrem em tempo real, e aí vai ser marcado, como a Camila apontou, pelo cronograma do professor, usualmente elas acontecem no horário de aula, né? Como elas têm, a gente tem um período menor de oferta de aula síncrona, então, o professor, dentro daquele período de aula, daquele horário que vocês receberam, vai acontecer a aula síncrona de cada professor. E aí, nessa aula, todas as aulas síncronas da UENG, elas são realizadas pelo Teams. Há uma possibilidade também, como a Esther apontou, de que o professor utilize a plataforma AVA para as aulas assíncronas, né? O professor pode optar por concentrar as aulas síncronas e assíncronas somente no Teams. E há professores que fazem as aulas síncronas no Teams e amplia as aulas assíncronas para o AVA. Mas todas as aulas síncronas, elas devem ocorrer e elas ocorrerão pelo Teams. Por isso, a necessidade dessa formação. Então, alguns alunos estão angustiados com o acesso à plataforma AVA. Vamos aguardar, porque o professor ele vai determinar, né, se você vai acessar a plataforma AVA para a disponibilização do material dele ou não. Então, a gente vai mostrar aqui uma coisa muito importante que também a Esther apontou, de que o acesso pela plataforma Teams ele é sempre realizado pelo e-mail institucional. Então, se você está tendo problema com o e-mail institucional, se você não está tendo acesso, a gente pede para que vocês entrem em contato com a secretaria através dos canais que foram disponibilizados aqui. A nossa dinâmica, né, como ocorreu da outra vez, é que o professor Adalcio, juntamente comigo, a gente vai mostrar uma dinâmica de que o professor Adalcio, ele entra com o papel de professor e eu entro com o papel de aluno, para que vocês vejam, vocês tenham a visão da plataforma exatamente pela visão de vocês como aluno, porque a visão do professor é um pouco distinta. Aí eu vou passar, então, para o professor Adalcio falar um pouquinho, antes da gente começar a entrar efetivamente pela plataforma. Adalcio, bom dia. Bom dia, professora Ludmila, bom dia aos colegas professores, bom dia aos alunos da unidade Ibirité, especialmente aos que estão ingressando neste período na nossa unidade. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa, Por 4 anos, essa unidade será a casa de vocês e esperamos que, enquanto professores, façamos desse lugar um espaço de convivência e de aprendizado.
acho que não tenho muito o que falar, não, somente que sou professor da unidade, né, colega da Ludmila aí de departamento, e agradecer à direção da unidade por esse momento de estar aprendendo também um pouco mais, né, Ludmila? Ao preparar esse momento, a gente sempre aprende, e vamos lá o que os nossos alunos estão esperando, sobretudo os que vão conhecer agora essa plataforma para poder estar utilizando as aulas a partir de amanhã, ou hora que for criada as salas, né? Cada professor vai estar indicando qual o dia, o horário que vai começar as suas aulas síncronas, né? Nesse momento, a gente vai fazer um compartilhamento de telas, né? A professora Ludmila vai compartilhar tela, hora a gente vai estar pedindo auxílio aí ao apoio remoto, quem está aí nos bastidores, né? Para a gente, é o Dionísio que está, né? Para a gente poder fazendo essa troca de compartilhamento de telas. Para esse momento, nós criamos uma sala de aula fictícia para testes, onde a gente vai estar projetando como se faz esse processo nessa sala de aula. Professora Ludmila, eu já criei a sala, você já está inserida na equipe, na sala de aula, tá? O nome da sala chama-se Sala Teste Orientação Discentes. Pode já proceder o seu ingresso nessa sala, onde a gente já está um pouco mais organizado em questão de material, já tem atividades dispostas lá que a gente vai abrindo, tá? Então, vamos já fazer esse momento mesmo, tá bem? Aí, no momento que precisar explicar alguma questão, aí eu volto também, você vai mostrando e a gente vai explicando essas questões. Vamos lá? Então, vocês me veem, né? A primeira coisa que vocês vão fazer é baixar ou o aplicativo no celular do Microsoft Teams, ou então, se vocês estiverem com acesso a um computador, baixar o programa do Teams. Quando a gente entra no Teams pelo computador, a gente clica aqui no atalho aqui do Microsoft Teams, e ele abre essa tela pedindo para a gente inserir a minha conta de estudante, né, ou corporativa. Então, aqui vocês vão inserir o e-mail institucional. Por isso que é importante verificar junto à secretaria se há algum problema e entrar em contato em relação a isso. Então, a gente coloca o e-mail institucional, né? O e-mail institucional de vocês é um pouco diferente. E aí, ele pede uma senha que vocês vão ter e que, a priori, né, que inicialmente é hashtag A maiúsculo e o CPF de vocês. Depois eu sugiro que vocês alterem essa senha. Aí a gente entra com a senha e vamos ter acesso à plataforma. Logo que aparecer a tela, a gente vai ter acesso a todas as equipes a que a gente está vinculado. Cada equipe, gente, é uma turma, é uma disciplina que a gente está vinculado. Então, como a gente informou anteriormente, essas equipes elas vão ser criadas pela equipe de TI da reitoria. Elas estão sendo criadas aos poucos. Hoje, por exemplo, eu já recebi 2 turmas minhas. Mas, à medida da semana, a gente vai ter todas as turmas. Então, para a gente familiarizar, né, a terminologia. Equipes, então, são as nossas disciplinas, né? Então, aqui eu tenho uma série de disciplinas que eu leciono, mas eu, como aluna, eu vou entrar lá, nesse nosso treinamento, nessa sala teste orientações discente. Então, primeiro, eu inseri a minha senha, eu inseri o meu login, inseri a minha senha e abri o Teams, e aqui vai aparecer todas as equipes a que eu estou vinculado. É importante também, gente, depois desse período de teste, vocês fazerem verificar, entrarem no WebGIS para verificar se vocês estão matriculados corretamente em todas as disciplinas e verificar se vocês estão inseridos nessas equipes aqui no Teams, né? Porque o professor, ele pode fazer algum certo tipo de ajuste de inserção, mas somente se vocês estiverem devidamente matriculados, e aí essa verificação é realizada lá no WebGIS. Então, uma vez que eu entrei aqui, eu tenho aqui uma série aqui nesse frame à esquerda, nesse ladinho aqui à esquerda, eu tenho uma série de opções, né? Essa atividade, a gente vai falar de cada uma aos poucos.
Mas essa atividade são alertas que a gente recebe. Por exemplo, se tem uma tarefa disponível, vai aparecer aqui atividade 1, 2 ou 3 com o número de mensagens de todos os eventos que estão acontecendo. Esse chat é um chat individual. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e quiser conversar com alguém individualmente, eu posso adicionar aqui e procurar essa pessoa. Por exemplo, eu vou mandar uma mensagem para o professor Adalto, né? Então, eu começo a escrever o nome dele lá e vai aparecer, e aí eu posso mandar uma mensagem para ele individualmente. Somente eu e o Adalto temos acesso a esse chat, porque ele é um chat individual. Aqui vocês podem, por exemplo, como vocês veem que tem uma série de mensagens aqui no meu Teams, vocês podem conversar com o professor, tirar alguma dúvida a respeito, podem conversar com outros alunos para combinar atividades e coisas do tipo. Nessas equipes, aí a Dalcia me respondeu, olá, Ludmila, em que posso te ajudar? E aí eu posso continuar a responder aqui de forma normal e de forma que a gente mais usual, que a gente já está acostumado, em chats, como o WhatsApp e outras ferramentas. Se eu clicar aqui em equipes, né, vai aparecer aquela tela inicial que eu tinha mostrado. E aí, depois tem outros que eu vou mostrando aos poucos. Então, vamos entrar. Eu estou aqui cadastrada, né, nessa sala teste que a gente criou para o treinamento de orientações discentes. Aí, duas coisas são importantes. O professor, ele vai informar o dia e horário em que ocorre a aula. O professor pode fazer isso de duas formas. Ele pode fazer o pré-agendamento dessas aulas durante todo o semestre, ou ele pode, a cada dia, ir lá e determinar o horário da aula, embora seja o mesmo, cada dia ele vai lá e aí ele agenda uma reunião para aquele horário. Como que eu vou saber, professor? Toda vez quando ele agenda uma reunião, aparece lá no meu e-mail, vou mostrar aqui para vocês, que houve um agendamento de reunião. Olha, aula síncrona, teste, sala teste, aula síncrona falando, e no dia 3 de novembro, de 9 às 10 horas, ocorre a minha aula síncrona nessa disciplina, que no meu caso é teste, mas que no caso de vocês vai aparecer o nome da disciplina. Por exemplo, a minha disciplina Sociedade, Educação e Tecnologia 1. Então, eu posso vir aqui e aceitar, né? Ludmila. Bom, diga. Pode falar, Dalcia. Não, antes da gente passar para a próxima tela aí, só lembrando também que pode ocorrer o fato de talvez por alguma situação a aula não está agendada, ocorrer algum problema, algum erro, né, ou mesmo esquecimento de agendamento, se o agendamento estiver diário, mas se você entra na sala de aula daquela disciplina, no dia e horário que você deveria ter aula, e estiver acontecendo a aula, você consegue visualizar a reunião em andamento, e se você está na sala de aula, você consegue ingressar na reunião, ingressar na aula em andamento. Né? Para o aluno também ficar atento à própria agenda de estudos, que às vezes pode questão. Sim. O que o professor Adalcio, obrigada, Adalcio, está sinalizando é o seguinte: por exemplo, eu não recebi este e-mail, mas não quer dizer que a minha aula não vai ocorrer neste horário. Então, uma vez que o professor determinou que as nossas aulas, Sociedade, Educação e Tecnologia 1, acontece toda terça-feira, de 7h30 às 8h40, todas as terças-feiras, salvo se o professor informar que a gente não vai ter o cronograma sinalizar algo diferente, elas vão acontecer. Então, pode acontecer de eu receber o e-mail, né, que aí eu confirmo a minha presença, e aí eu entrando aqui na minha equipe, novamente, na minha disciplina, inclusive, vai estar aqui em postagens a minha aula disponível, né? E eu posso clicar aqui, por exemplo, em ingressar, que aí eu vou ingressar a aula com o professor. Você ingressa aí, fazendo favor, Adalcio. Aí, ó. O professor vai entrar na sala, no horário, né, estipulado. Minha cana.
Isso, Não tá porque funcionando. minha câmera fica oscilando. Esse notebook não é bom para usar a câmera 2 vezes. Então, beleza. Aí põe um mute lá no YouTube para não dar... Pronto. Beleza, ótimo. Então, gente, o que acontece? Eu até pedi para o professor Adalcio colocar o mute, que é o seguinte. Quando a gente ingressa na aula, a gente vai aparecer que todas as pessoas que estão disponíveis, com essa carinha aqui de mostrar os participantes, vão estar todo mundo aqui disponível. A Ludmila, sou eu, aluno, e o professor Adalcio, né? No caso, vai estar o professor e a gente como membro. Então, tem algumas coisas importantes. Primeiro, esse botão aqui é o botão que desativa, né, a minha câmera ou liga a minha câmera. Se você se sentir confortável, né, você liga a sua câmera e deixa a câmera ligada. Às vezes, por problema de sinal, é interessante deixar a câmera desligada e tudo, mas é uma opção do aluno. No áudio, gente, uma vez que o professor está lecionar na aula, é interessante que você deixe o mudo sempre ativado, para que não tenha esse problema de que a gente viu de microfonia, porque o professor fala lá, você fala, todo mundo fala, e fora que, às vezes, o ambiente, ele tem outros tipos de barulho, interferências do vizinho, do carro do ovo que está passando, coisa do tipo. Então, é interessante deixar sempre desativado. Agora, na hora que você quiser conversar com o professor, fazer uma pergunta, você ativa ou desativa o áudio. Aí, para isso, é só clicar. Desativei e ativei novamente. Outra ferramenta muito importante é essa mãozinha. Essa mãozinha significa que eu quero levantar a mão, como acontece na sala de aula. Eu queria a voz, eu quero fazer uma pergunta. Então, quando levanta a mão, o professor sinaliza, né, e vai verificar lá. Ô, Ludmila, você tem alguma dúvida? Na hora que ele está falando lá, ele faz uma pausa no momento que ele achar adequado, e aí ele para responder a sua pergunta. Então, toda vez que você quiser fazer algum tipo de pergunta, tiver alguma dúvida, você levanta a mão, espera o professor te chamar, né? E aí, na hora que ele te chama, você ativa o áudio e pode fazer a pergunta e interpelar o professor. O que acontece é que quando o professor está compartilhando a tela, e aí a gente vai fazer uma simulação aqui, ele não consegue ter acesso ao chat. Então, quando eu estou aqui dando a minha aula, se vocês veem aqui no cantinho direito, vocês vão ver a minha mãozinha amarelinha levantada, né? Então, o professor, ele verifica que a mão está levantada, e aí ele pode verificar. Quando ele está compartilhando a tela, ele não tem acesso a esse chat. Então, aí, no caso, há duas possibilidades, né? Ou você envia uma mensagem aqui por chat, que aí é essa caixinha de mensagem, né? O professor tem uma dúvida, por exemplo. Para que você não esqueça, porque às vezes também a gente tem uma dúvida e aí o professor está falando e não dá para interromper, aí até que o professor fale também, até que o professor fale, permita, né, a gente esquece. Então, você coloca aqui no chat, ou então, quando ele estiver compartilhando a tela, você fala, professor, desculpe te interromper, né, eu tenho uma dúvida e tudo mais. Você vai compartilhar a tela aí, Adalcio? Sim, vou agora compartilhar a tela e vou também estar fazendo a gravação do momento da aula. Isso. Tá? Para a gente ver, para o aluno ver onde vai ficar as aulas gravadas quando o professor decide gravar essas aulas para ele assistir posteriormente. Isso. Aí, lembrando, né, Adalcio, que a gravação da aula é uma opção do professor, né? A UENG, ela informou ao professor que é opcional que ele grave ou não as aulas. Então, depende de cada professor a opção de gravar ou não as aulas. Se o professor opta por gravar a aula, aí o Adalcio vai mostrar de que forma que ele vai fazer. Assim que ele começa a aula, ele aciona a gravação da aula e a gente vai ver como que aparece na tela e como que você tem que armazenar o vídeo. Anteriormente, tinha uma outra política pelo Teams, que as aulas ficavam disponíveis por tempo indeterminado. Hoje não, elas ficam disponíveis por um período de 20 dias, e o aluno ou a pessoa que estiver participando, né, ela tem que baixar esse vídeo para o computador para que possa ter acesso, porque às vezes dá algum problema, e aí depois de 20 dias, primeiro, você fica sem acesso. E outra coisa que, infelizmente, a gente ainda tem algumas dificuldades com a ferramenta, embora nesse semestre
a gente tenha presenciado uma vez só que o Teams caiu realmente, a gente não conseguiu acessar, não realizar a aula síncrona, mas algumas vezes o professor grava a aula, parece que está gravando, e infelizmente a gravação não fica disponível, né? Lembrando, então, gente, de várias questões de direitos de uso de imagem. É proibido de utilizar a imagem do professor, né? O vídeo gravado, divulgação dessas imagens por causa de questões de direitos autorais. Então, você não pode utilizar essas imagens, esse vídeo, sem o consentimento, obviamente, do professor, para outros fins, divulgação, disponibilização em outros canais, coisas do tipo. Por isso que há essa questão de que o professor pode optar ou não pela gravação, uma vez que ele quer preservar, ele tem esse direito de uso de imagem dele. Adalso, eu queria que você compartilhasse a tela e depois fizesse a gravação. Sim, você está fazendo isso agora. Tá. Compartilhou a tela aí com você? Sim, sim. Aqui nós temos a tela compartilhada, onde eu vou estar apresentando os slides da minha aula. E, nesse momento, nós vamos começar a gravar essa aula para ficar disponível posteriormente. Ao clicar em gravar, provavelmente você recebeu aí um aviso na parte superior da tela, indicando que a gravação foi listada, né? Um aviso que essa aula está sendo gravada. Exato. A proposta da aula de hoje é esse slide que fala sobre educação à distância e migrações em Minas Gerais. É um tema de um minicurso sobre a área da geografia, que é aquilo que a gente estuda no curso que estou ministrando. E vamos encerrar aqui, para não ficar muito tempo nessa parte, é só para demonstrar isso. A gravação. Também vou sair do compartilhamento de tela. Já saiu aí. Sim. E agora a gente vai começar a gravação da aula. Ao finalizar a gravação da aula, vai demorar alguns minutinhos, provavelmente, para a aula ela ser baixada, e ela vai aparecer para os alunos como um link para vocês acessarem, e fica disponível no chat da aula daquele dia. Então, quando você for entrar nas postagens, você vai ter a reunião com a aula daquele dia, e ao entrar você vai ter o chat. No chat, onde a professora Ludmila estava fazendo aquelas perguntas para mim, vai estar o link, que vocês vão clicar no link e vão conseguir visualizar a aula, e tem também a possibilidade de baixar a aula. Adalso, finaliza a gravação, porque ela está rolando ainda. Tá? Só um momento. Isso. Aí, vejam, quando o professor Adalso, a gente diminui o tempo, porque demora um tempo para a plataforma processar, e a gente precisa mostrar para vocês como isso acontece. Então, aqui aparece que a gravação está sendo salva. Aqui no chatzinho da nossa aula síncrona, aqui do lado, à direita também está falando, a gravação foi encerrada e vai ficar disponível. Aonde que essa gravação fica disponível, gente? Toda a nossa interação realizada na aula síncrona, ela vai estar lá na nossa equipe. Então, eu clico aqui em equipe. Demora um pouco, porque é muita informação de vários canais. Isso. Vai estar lá na sala teste. E vai estar em postagens. Então, tudo que vocês postarem durante a aula vai aparecer aqui. Olha, tem 3 respostas de suas e Adalso, tá vendo? Aquele chat lá que eu mandei, professor, tem uma dúvida? Fica armazenado tudo aqui em postagens. Então, todas as nossas interações que a gente tiver durante a aula síncrona, ela fica armazenada aqui em postagens.
Toda vez que o professor quiser mandar alguma informação para vocês, ele também envia aqui em postagens, que é diferente desse chat que eu mostrei aqui inicialmente, que fica aqui no frame à esquerda, que esse chat é um chat individualizado. Eu quero conversar, posso conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, é só adicionar várias pessoas. Mas esse chat aqui não quer dizer que a gente está trabalhando lá na nossa aula síncrona. Então, toda vez que eu ainda envio aqui, por exemplo, no nosso caso só tem o professor e eu aqui, mas se tiver toda a turma, todo mundo verifica essas mensagens que estão disponíveis aqui. Então, por que eu estou falando isso? Se você quiser tratar um assunto específico com o professor, olha, professor, minha nota não está disponível, a atividade que eu coloquei não aparece, o senhor falou que corrigiu, mas não aparece a nota, por exemplo, você vem no chat individual, porque é um assunto mais específico a ser tratado diretamente com o professor. Então, o professor, ele iniciou a gravação, terminou, na hora que terminar a aula, né, a gente vai despedir e tudo mais, vai dar um tempo, e aqui fala, ó, expira em 20 dias. Então, eu peço para baixar, ele coloca lá, ó, download de vídeo 1.mp4, e ele vai lá para a minha área de downloads ou minha área de transferência. Vou tentar abrir aqui para vocês verem. Então, é importante, né? Primeiro, caso o professor ele grave a aula, que você faça esse armazenamento. Olha lá, hoje um vídeo, às 9h36. Vou abrir aqui. É o vídeo da nossa aula. Reunião em geral, Adalcio. Provavelmente você recebeu aí um aviso no canto, na parte superior da tela. Pronto. Então, vocês sabem agora aonde ir, né? Uma vez que o professor gravou a aula, a gente vem aqui em postagem, que é onde vai ocorrer toda a nossa interação. E aí, a gente clica lá na opção de baixar vídeo. A gente viu, então, aqui. Ingressamos na aula, entramos na equipe pelo e-mail ou por aquele ingressar à equipe. Vou mostrar que tem uma outra opção aqui pelo calendário. Então, aqui, ligo e desligo a minha câmera, ligo e desligo o meu áudio, e aí eu mantenho sempre o áudio desligado por causa do problema de microfonia. Levanto ou abaixo a mão, e aí depois também, gente, vejam, eu levanto a mão, e aí depois que eu faço a pergunta, eu abaixo a mão, porque senão o professor acha que você tem alguma outra pergunta e tudo mais. Aqui, eu converso, né, por chat, acontece muito que os alunos falam assim, professor, eu tô com problema no áudio. Então, ele responde por aqui. Às vezes o professor fala, fulano, porque a gente vê a carinha de vocês aqui. O professor vai e fala assim, olha, Leonardo, responde para mim tal questão, e não responde, aí às vezes o aluno responde por aqui, eu tô com problema no áudio e tudo mais. E aqui também vocês podem fazer outro tipo de interação. Gente, é muito importante que vocês utilizem esse espaço da aula síncrona para que vocês possam interagir com o professor. Então, às vezes a gente está dando aula e faz alguma... o que vocês acham? O que vocês têm? E os alunos permanecem calados. Então, é muito importante. E aqui é o espaço de aprendizado. Então, aqui não tem vale errar, né? Não é, eu não vou falar porque vai que está errado. Não tem problema, é aqui que é o nosso momento. E aqui a gente está no mesmo processo e na mesma curva de aprendizado, né? Todos os alunos estão na mesma curva de aprendizado. A sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega. A sua resposta errada certamente talvez seja a resposta errada do seu colega. Então, aqui é o momento. Então, o que a gente pede, né, encarecidamente, vocês já devem ter visto aí vários memes na internet, é que os alunos, parece que a gente está dando aula e os alunos não comunicam com a gente. Então, aproveita esse espaço, porque se a gente estivesse lá na sala de aula, certamente a gente estaria comunicando de uma forma maior. Claro que nós temos um dispositivo diferente, uma forma diferente da aula, mas aqui é o nosso espaço de conversar, aqui é o nosso espaço de tirar dúvida, aqui é o nosso espaço de sorrir, é o nosso espaço de fazer brincadeiras e tudo mais. E aí, aqui nesse desligar é quando a aula se encerra, né? E aí você vai e clica em desligar, que você sai da aula e tudo mais, o professor vai despedir tudo. Aí, outras questões, né? Então, a aula síncrona, como que ela se dá, a gente já sabe. Agora, tem umas outras questões, e aí eu vou clicar aqui, quando eu clico na minha equipe, aparecem alguns outros frames aqui. O postagens que a gente viu, o arquivos. Os arquivos, gente, é onde o professor disponibiliza o material, disponibiliza os slides, disponibiliza o texto que ele vai
que ele vai trabalhar em sala de aula, né? Ah, mas o professor ele está trabalhando com a plataforma AVA, que é assíncrona, então talvez ele disponibilize lá. Cada professor vai mostrar a dinâmica. O professor que concentra tudo aqui, ele vai disponibilizar em arquivos os slides, né? Os artigos que ele quer trabalhar, algum vídeo, alguma coisa do tipo. Aqui na nossa aula, o professor Adalcio, ele disponibilizou um texto, um artigo, né, de educação remota. Eu vou clicar, ele vai abrir um artigo em PDF. E aí, por exemplo, ele pode pedir assim, olha, eu quero que vocês leiam de acordo com o nosso cronograma, vocês têm que ler esse texto que nós vamos discutir. Ler anteriormente para que a gente possa discutir em sala. Então, tá lá o texto. Eu cliquei lá, direto ele abre educação remota, emergencial e tudo. Eu posso clicar nesses 3 pontinhos, eu posso, gente, ampliar aqui, por exemplo, colocar aqui e posso ler daqui, né? Estou lendo um arquivo daqui. Ou eu posso clicar em 3 pontinhos e pedir para baixar. Ah, eu não consigo ler em tela. Eu gosto de baixar e gosto de imprimir. Ou eu quero baixar, imprimir para acessar do meu computador, sem ter que estar de forma... não está online, por exemplo, e eu quero acessar. Então, quando eu cliquei em baixar, ele vai lá para o mesmo lugar que eu mostrei para vocês, na área de vocês, de download ou de transferência, dependendo do sistema operacional que vocês usam. Professora Ludmila, só uma questão aqui para que os alunos, às vezes, não fiquem perdidos. Sim. Pode ser que o professor se organize a disciplina em unidades, em outras formas, que vai aparecer aí no canto esquerdo da sua tela, lá no canal. Isso, aqui. E aí, talvez, o material relacionado a determinada unidade está subdividido. Isso. Então, para entrar no material, eu preciso entrar no canal da unidade que esteja trabalhando. Com formas de organizar de cada professor, que é colocado para a turma, mas a turma tem que saber onde procurar esses materiais, se eles estiverem também subdivididos pelas unidades temáticas da disciplina. Sim. Usualmente, gente, o professor vai deixar todos os arquivos aqui no canal geral, né? Há uma possibilidade, como o professor Adalcio falou, de que o professor organize a estrutura da disciplina por unidades. Então, para que ele organize, por exemplo, igual aparece aqui como unidade 1, noções de espaço e tempo, unidade 2, outra unidade, se ele disponibilizar, se ele se organizar, né, por unidade, claro que os arquivos, os artigos, os vídeos, todo o material relacionado à unidade vai estar disponível nessa unidade e não aqui no canal geral. Mas, professora, como é que eu vou saber isso? O professor vai sinalizar, né? Ele vai falar, gente, então tá aqui, todas as nossas unidades estão distribuídas aqui. Para a próxima aula, a gente vai entrar aqui em unidade 1, arquivos, vai estar disponível arquivo tal. Então, isso aí, o professor, ele vai informar para vocês. Então, mas como eu falei, usualmente o professor disponibiliza tudo no canal geral para que, por exemplo, não haja essa dúvida, mas é uma forma de organização da informação que é muito interessante para que o aluno, por exemplo, associe determinado material a determinada temática, né? De toda forma, ó, no geral, a gente entrou lá em arquivos e tá o arquivo lá. Se fosse dessa forma que o professor está organizando, como sugeriu o professor Adalcio, de unidade 1, aí eu ia clicar em arquivos aqui e ia aparecer o arquivo aqui, disponível na unidade 1. Tá? Então, eu vou voltar lá no geral, porque no nosso aqui não tem um arquivo disponível na unidade 1, embora esteja planejado essa organização da informação. Então, ó, eu clico aqui, e aí abre para mim direto o arquivo em PDF. Eu posso clicar aqui, como eu falei, e baixar o arquivo, ou eu posso fazer algum tipo de interpelação aqui com o professor com essa caixinha de mensagem. Toda vez que tem a caixinha de mensagem, significa que é uma mensagem que eu posso enviar, né? Então, o Adalcio, por exemplo, mandou lá para mim. Caso eu queira colocar pontos desse artigo, que queira aprofundamento, pode usar o chat vinculado a este PDF. Então, significa o quê? Que, por exemplo, na hora que eu estou lendo o arquivo, eu tenho algum tipo de dúvida, né? E aí eu posso colocar aqui para o professor, por exemplo. Professor, então, deixa eu mudar meu
Então, há uma diferença entre ensino emergencial remoto e EAD, que é um tema muito comum, né? O que a gente tem hoje é um ensino emergencial remoto, né? Não, nós não estamos no presencial, não estamos trabalhando com educação à distância. Educação à distância é uma outra concepção que exige uma infraestrutura totalmente diferenciada, um planejamento totalmente diferenciado, em que o processo de ensino-aprendizagem se dá por esse distanciamento, por essas ferramentas e por essa infraestrutura. O que a gente tem é um ensino emergencial remoto, né? A gente está adaptando o nosso ensino presencial para um ensino emergencial remoto, utilizando, por exemplo, essas ferramentas assim, síncronas e assíncronas, né? Então, eu posso fazer uma interpelação por aqui e o professor responder isso para mim. Ou eu posso baixar, ler, e aí, na próxima aula, né, quando o professor for explanar sobre o assunto, eu faço esse questionamento. E aí, por exemplo, eu fiz, o Adalso colocou lá, existe sim Ludmila, aprofundarei essa questão no nosso momento. Bom, outra coisa, e aí tem uma coisa importante. Eu falei com vocês que todas as interações na plataforma Teams, ela aparece em postagens lá, né, de equipes e postagens. No entanto, quando o professor, ele carrega um arquivo, o arquivo aparece aqui disponível, veja, eu posso acessar o arquivo aqui direto também, ao invés de entrar lá em arquivos, ele aparece aqui. O que não acontece, gente, é de aparecer uma mensagem sonora, né? Nas outras, a gente vai ver, quando eu atribuo algum tipo de trabalho, ou uma tarefa, né? O professor já atribuiu aqui para a gente, mas quando ele atribuiu essas tarefas, né, esses trabalhos, aparece uma mensagem sonora para vocês de que tem um trabalho disponível. Então, tem que ficar atento, né? O arquivo, ele aparece aqui, todas as nossas interações, novamente, aparecem aqui em postagens. O arquivo só não aparece a mensagem sonora, mas, por exemplo, toda vez quando eu disponibilizo algum tipo de slide, arquivo, vídeo, eu mando uma mensagem aqui para os meus alunos falando, caros alunos, disponibilizei, já está disponível em arquivos os slides da nossa aula. Que aí vocês vão receber a mensagem e vão lá acessar. Outro tipo, eu vou pular esse caderno, porque depois a gente vai trabalhar de outra forma, mas outra questão muito importante para a gente saber é em relação às atividades, aos trabalhos, né, que antes chamava de tarefas aqui, e nesse semestre a plataforma mudou, não. Então, quando eu tive uma aula síncrona, o professor explicou o conteúdo e ele vai atribuir uma atividade. Tudo isso, gente, está lá, claro, planejado no cronograma, ele vai informar e tudo. E aí ele vai atribuir uma atividade aqui pela plataforma. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver 2 tipos de atividades. Então, essa atividade 1, ela vence amanhã às 23h59. Tem que ficar muito atento à data que a atividade vai vencer. Por quê? A plataforma só permite que você insira as suas respostas das atividades, né, no período determinado. Após esse período, a plataforma não recebe atividade e, usualmente, o professor não vai avaliar a atividade, ou vai avaliar de forma diferente para atividades entregues de forma atrasada. Então, ele colocou lá uma atividade 1 de estatística, e aí eu clico, essa é uma atividade do tipo formulário. O que significa isso? Quando eu clicar, ele vai abrir um formulário para mim, né? E aí, por exemplo, pode ser uma atividade estava lá falando 20 pontos, vou voltar lá. Quando eu cliquei aqui em atribuído, ó. Ela vence amanhã e vale 20 pontos. Pode ser uma avaliação do professor também, né? Que ele está fazendo aqui e que pode ocorrer, por exemplo, no horário síncrono da aula. Então, tá lá, ó, atividade 1, sobre a utilização do método estatístico na realização de pesquisa, análises afirmativas. Eu vou analisar as afirmativas e marcar a opção correta, por exemplo. Eu não li, né, nem sei, marca essa opção aqui. E depois, ao longo do seu texto, a Arruda testa uma discussão sobre educação remota e suas distinções com a educação à distância, com base nos conceitos abordados pelo autor, quais diferenças cruciais entre essas duas modalidades e por que a necessidade de diferenciação.
Gente, aqui eu estou marcando aleatoriamente, né, porque para a gente ganhar tempo, mas obviamente vocês vão ler com base no conteúdo e vão marcar a alternativa correta. Aí aqui eu vou colocar um texto, e aí por que nós estamos fazendo isso? Para mostrar aqui uma possibilidade de uma atividade online, né, que a gente preenche por um formulário, que tem questões fechadas e tem questões abertas. E aí, quando a gente escrever algumas coisas aqui, só para que apareça lá para o professor. E aí, uma vez que eu preenchi a minha atividade, conferi, verifiquei, eu peço para enviar. As respostas, aqui, ó, exibir resultado. As questões fechadas, elas são avaliadas automaticamente, porque na hora que o professor ele gera esse formulário, ele já atribui qual é a resposta correta para a questão, que no caso a professora aqui errou, que era a resposta D, e a professora marcou a resposta C. Diga. Ludmila. Diga. Hora que cria, eu posso atribuir ou não. Isso. Né? Porque, assim, ter esse cuidado, porque às vezes tem uma pergunta só, tem professor que vai deixar para ele próprio fazer a autocorreção, a correção posteriormente, tá? Não necessariamente todas as múltiplas escolhas estarão, né? Já autocorrigidas. Autocorrigidas. Uhum. Mas é uma prática que facilita a vida do professor também, né? Facilita a vida da gente. Por isso que aí... Então, por exemplo, olha, você tirou 0,20, mas ainda cabe uma correção aqui do professor, porque a questão aberta, ela tem que ser analisada posteriormente, né? Então, se a gente entrar lá, voltar lá nos nossos trabalhos, ou então em notas aqui, a gente vai ver sobre essa questão, sobre essa atividade que tem a nota relativa a ela. Lá, foi entregue, e aí até então não tem uma nota atribuída, porque o professor vai revisar aquela questão aberta e aí vai atribuir a nota. Outra forma, enquanto o professor corrige lá, por exemplo, para a gente ver como que aparece, outra forma, né, de trabalho é quando não é por formulário, né? E aí, veja, gente, como eu preenchi aquele formulário, como ela não vai aparecer mais aqui em atribuída, mas vai aparecer aqui em concluída. Então, é uma forma de saber assim, nossa, mas será que foi mesmo? Meu Deus, será que o professor recebeu? Não precisa mandar, porque só você recebeu uma atividade, aqui já vai aparecer, ó, concluída, significa que você submeteu a sua atividade. E aí, tem uma outra forma de atividade, que é... Você colocou as duas formas, né? Sim. Adalto, você não colocou de arquivo, não? Só um momento que eu já disponibilizo ela para você. Então, tá. Ele vai colocar uma outra forma, gente, de atividade, que não é por formulário, mas, por exemplo, o professor disponibiliza um arquivo, e aí você preenche esse arquivo, se ele tiver em Word, ou então você cria um outro arquivo e faz o upload, né? Sobe esse arquivo com as respostas para que o professor possa avaliar. Lembrando também, gente, como eu mostrei aqui em notas, que as notas vão aparecer aqui. Mas o professor precisa de um tempo, né? Para corrigir todas as atividades. Então, as coisas não são automáticas, né? Eu fiz, atribuí, já passou, e eu já quero a minha nota. Então, tem que aguardar e o professor vai falando também. E aí, há uma questão de que as notas que aparecem aqui, elas não aparecem automaticamente no WebGIS. Porque a Esther, ela apontou e falou, né? O WebGIS é um sistema nosso, um sistema acadêmico, em que a gente pode verificar as nossas frequências, as nossas notas, as disciplinas que a gente está matriculado. Depois, a passar do tempo, vocês podem ver o histórico, né? A partir do momento que vocês já concluíram as disciplinas. Mas elas não aparecem automaticamente, porque a gente não tem essa associação automática das duas ferramentas. Então, por um bom tempo, né? O professor vai disponibilizar as notas aqui, caso ele realize as atividades e as avaliações pelo Teams, porque o professor pode optar por trabalhar pelo AVA, por exemplo, ou por trabalhar de outra forma. Então, caso ele opte por isso,
As notas vão aparecer aqui, mas elas precisam ser lançadas individualmente pelo professor pelo WebGIS. Então, demanda um tempo maior também. O professor tá atribuindo aí. Então, enquanto a Adal está atribuindo, vamos continuar aqui no nosso frame, que eu parei em equipes e abrir, né? A gente falar de síncrono, a gente falar das postagens, dos arquivos, dos trabalhos e das notas. Eu posso acessar aqui também direto por trabalhos, né? E aí, no caso, quando eu clico em trabalhos, eu tenho que verificar a qual equipe que eu tô atribuindo. Então, o mais interessante é que eu entro na minha equipe e veja, quando eu clico em trabalho, aparece aqui todos os trabalhos que eu atribuí para as minhas turmas, né? Então, o mais interessante é que você entre pela equipe na disciplina específica, porque aqui vai aparecer o trabalho de todas as suas disciplinas. E tem uma caixinha que é o calendário. Quando o Adalso atribuiu, né, o professor atribuiu a aula, ele fez uma série, ele criou que todas as nossas aulas acontecem em tal dia, por exemplo. Ou então ele colocou que isso acontece nesse dia. Isso é o mais interessante para o professor realizar. Por quê? Quando o professor atribui, usualmente a gente já atribui todas as aulas do semestre inteiro. Vejam, enquanto eu estou falando, apareceu uma mensagem aqui falando que foi atribuído uma atividade para mim. Lembra quando eu falei? Toda vez que a tarefa for atribuída, vai aparecer uma mensagem sonora que facilita. E quando o arquivo for atribuído, ele é atribuído, mas não aparece mensagem sonora. Aí a gente vai lá ver. Mas antes, para finalizar, eu posso entrar aqui também, gente, no calendário, olha, hoje é terça-feira, de 9 às 10, acontece a aula síncrona. E aí eu clico aqui em ingressar. Então, há várias formas. Só que isso só acontece se o professor programar anteriormente a aula, né? Essa é uma prática minha, né? Eu já coloco todas as minhas aulas no semestre inteiro para todas as minhas turmas. Então, a pessoa clica aqui no calendário, clica na equipe e entra, daquele jeito que a gente viu, entra pelo e-mail ou clica aqui no calendário e ingressa. Então, vamos lá. Falei com vocês também que a atividade, toda vez quando tem uma atividade, fica um número de atividades, né? Um alerta. E aí ele colocou essa atividade aqui para mim, projeto de pesquisa. Eu posso vir aqui direto e pedir para exibir tarefa, que é esse trabalho. Ele vai me direcionar direto para a atividade. Ou eu posso ir lá na minha equipe, eu estou na minha equipe, clico lá na minha equipe, sala teste. Estou mostrando todas as formas que vocês podem ver, porque a gente chega ao mesmo caminho. Trabalhos. E trabalhos atribuídos, ó. Projeto de pesquisa. Esse trabalho, ele tem uma configuração diferente. Por exemplo, após construção orientada do seu projeto de pesquisa, insira neste espaço o arquivo com o seu trabalho para ser avaliado. O professor também pode dar as instruções por aqui, ou pode mesmo associar um arquivo para que você faça atividade. O que ele está pedindo é que eu construa o meu projeto de pesquisa. Então, eu vou lá no Word, construo o projeto e tudo mais. É claro que isso nós estamos numa disciplina lá dos períodos bem finalizando as disciplinas, né? O projeto de pesquisa acontece na pedagogia, por exemplo, no período 7. Então, aí eu vou lá, clico em adicionar trabalho. Isso, qualquer trabalho que a gente for adicionar, qualquer tarefa que a gente for adicionar. Ele vai tentar localizar de onde que eu quero, né? Adicionar meu trabalho. Eu coloco aqui, ó, carregar deste dispositivo, significa que eu vou carregar aqui do meu computador, ou de onde tiver essa atividade, por exemplo. Aí, vamos supor que é essa atividade aqui. Peço para abrir. Ele vai carregar, concluída, e olha lá, meu trabalho, e peço para entregar. Não pode esquecer de entregar, né, gente? Não adianta só adicionar a atividade, mas não entregar. E aí eu entrego a minha atividade para o professor. Quando o professor for entrar lá na parte dele de trabalhos, ele vai ver que eu entreguei a minha atividade. Vou voltar e aí, novamente, olha, a minha atividade agora já está como concluída. Projeto de pesquisa, porque eu já entreguei a minha atividade. Se eu quiser clicar aqui para ver a minha atividade, se está certinho a atividade que eu postei, está aqui.
a atividade com as respostas. Nesse caso, é a minha atividade que meus alunos deveriam fazer, né? Na disciplina de metodologia do trabalho científico, mas a atividade está aqui. O professor vai fazer as considerações dele, atribuir a nota e vai aparecer. Adal, você corrigiu aquela atividade? Acabei de devolver. Aí, ó. Aí, acabou de devolver, falou para mim lá, você tem uma nova mensagem, né? Vou lá em atividades, por exemplo. Então, gente, todas as interações, elas são informadas. Então, veja, olha aqui o comentário da atividade, professor dando retorno. Olá, Ludmila, bom dia. Segue os textos para aprofundamento da leitura nos termos avaliados nessa atividade. E aí, eu tirei 8 em 20, porque eu tinha errado aquela questão lá. Então, valendo 20, tirei 8, e aqui estão os comentários do professor. Ele pode corrigir lá e atribuir isso. A gente agora vai falar, né, Adalso, sobre a questão dos trabalhos... deixa eu falar do chat. E aí, depois a gente fala daquela opção do trabalho em grupo, né, que é um adicional. Então, ó, aqui eu mostrei para vocês que eu estava conversando individualmente com o professor Adalso, né? Eu mandei um oi, ele respondeu. Ocasionalmente, o professor, por exemplo, pode sugerir, gente, uma atividade online, em grupo. E aí, para vocês interagirem com seus colegas, vocês podem clicar aqui em chat, clicar aqui nesse lapisinho para escrever, e aí eu posso adicionar uma série de pessoas, né? Por exemplo, vou começar com o professor Adalso, a professora Alicia Loureiro. A professora Camila, por exemplo. E aí, eu posso fazer uma interação aqui por grupo, igual vocês fazem, por exemplo, num grupo do WhatsApp e tudo mais. E aí as pessoas, à medida que elas vão vendo, a gente vai interagindo, eu posso acrescentar várias pessoas. Há uma opção, que aí a gente fala, né, Adalso, que é um adicional, assim, né? Porque a gente pode, por exemplo, o professor, por exemplo, colocar uma dinâmica. Aí a Camila me respondeu lá no chat. Então, se a gente estiver fazendo um trabalho em grupo, olha lá, a Camila me respondeu, e a gente pode interagir por aqui. Eu vou te devolver aqui. Tá. Outro trabalho. Tá, antes da gente passar para... sim. A gente pode interagir por aqui, online, né? Por exemplo, o professor faz uma dinâmica de fazer uma atividade online em grupo. Então, vocês não saem da aula síncrona, mas entram aqui no chat e interagem aqui. O Adalso atribuiu... Te devolvi o projeto de pesquisa. Sim, ele atribuiu, apareceu lá em atividades. Eu clico lá em atividades. Olha lá. Olá, Ludmila, parabéns pela escolha da temática e pelo embasamento teórico. Peço uma revisão apenas da parte metodológica da proposta de pesquisa, segue orientações. Ele atribuiu 30 e 40. Professor Adalso tá bem mal comigo, né? Tô bonzinho. Tá, nossa. Hoje eu comecei com o coração bom. Isso que ele falou que tava ótimo no meu projeto. Então, ó, que a gente vai mostrar um adicional, aí eu vou sugerir, Adalso, que a gente mostre isso e a gente volte e veja se tem algumas dúvidas, responder algumas questões, né? Sim. Embora o nosso tempo esteja no limite. Diga. Pessoal, a Ludmila vai estar mostrando agora, dentro da perspectiva que a gente tem de criação de canais, pode dividir em unidades, é muito comum a gente, no ensino superior, trabalhar em grupo, fazer proposta de trabalho escrita em grupo, em algumas disciplinas. E aqui também você tem a possibilidade de, se o professor se organizar dessa forma, vocês fazerem um trabalho colaborativo, de escrita, de reunião, dentro do próprio Teams, sem necessariamente o professor estar presente naquele momento,
só a equipe, só aquele grupo, porque você tem acesso à equipe. Então, você pode, dentro dessa equipe, ter suas reuniões nos momentos que você queira. Você só não consegue fazer o calendário, a reunião, mas você consegue marcar colegas, o horário dessa reunião, e o professor pode propor e criar aqui os grupos. Isso. Eu tenho 5 grupos, eu crio um canal para cada grupo. Eu posso deixar todo mundo livre de transitar nos grupos, ou posso limitar os grupos somente aos seus componentes. Que aí, eu até fiz a proposta, como eu coloquei lá uma proposta que a Ludmila postasse o final do seu projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa pode ser em grupo. Então, ele poderia ser desenvolvido e no canal, depois de pronto, cada membro desse grupo postaria individualmente para receber a nota lá no trabalho. Nós temos aí texto proposto, né, em Word, e a gente pode trabalhar conjuntamente. As pessoas que estão aqui podem ir trabalhando nesse tempo real, ou pode cada um trabalhando, ou entrar, consegue visualizar o que foi modificado. Então, vou voltar aqui que eu cliquei. O professor Adão está falando o seguinte, né? O professor, ele pode optar, já que a gente faz várias atividades em grupo, que é interessante, é uma metodologia que a gente utiliza muito para debater uma série de coisas, e neste caso aqui, por exemplo, um projeto, o professor pode criar, juntamente com os canais de conteúdo, ele pode criar grupos de trabalho, para que vocês façam interação dentro da própria ferramenta e que o professor também consiga interagir de forma igual. Por exemplo, eu mostrei o chat que vocês podem se reunir em grupo para discutir algumas questões referentes ao seminário que vocês vão apresentar para o professor, né? Naquele chat que incluiu a Dalsa, a professora Camila, a professora Alícia, né? Mas aí aqui, o professor, e aí também, né, a Dalsa, é uma opção do professor, é uma nova possibilidade do professor, não quer dizer que todos os professores vão trabalhar dessa forma, depende muito da especificidade da disciplina, depende muito da metodologia que o professor utiliza. Mas há uma opção. Então, ele colocou alguns... Ele cria aqui alguns grupos de... A gente viu no canal geral, como a gente viu na unidade 1 específica, né? Então, tem lá os arquivos. E aí, ele, por exemplo, disponibilizou um livro de metodologia de trabalho científico e colocou aqui um projeto de pesquisa para uma escrita colaborativa. Significa o quê? Que todo mundo que inserir aqui, a gente vai ver de forma colaborativa como que as pessoas estão inserindo em relação a isso. Então, por exemplo, ele colocou aqui uma estruturação de um projeto de pesquisa, né? Na verdade, de um trabalho de conclusão de curso, né? Porque inclui aqui as considerações, as conclusões e tudo. E aí o aluno pode interagir aqui no arquivo, né? Deixa eu tirar aqui. Vou colocar essa mestrada. Então, ó. Tô querendo ser mais rápido que o computador. Então, por exemplo, o nosso tema, né? Aí eu vou colocar lá autismo na educação infantil. Então, por exemplo, que a minha temática é sobre autismo na educação infantil. E aí eu vou ver que... Adão, me editando. E eu vou ver que o tema, né, bem amplo, e depois, em conversa com o professor, com as interações, eu vou fazer um recorte dessa temática para definir, por exemplo, um título mais específico, um problema de pesquisa, elencar uma série de hipóteses e pressupostos a respeito daquilo. Então, a gente pode ir criando este documento, né, de forma colaborativa. Por exemplo, toda vez quando o Adalcio lá escreve, apareceu lá o azinho dele e eu consigo ver a edição dele em relação a isso. E aí a gente pode disponibilizar isso no grupo. Então, é uma forma muito interessante da gente trabalhar atividades em grupos, e aí tanto para professores quanto para alunos, né, de uma forma colaborativa aqui dentro da própria ferramenta. Aí ele está lá colocando algumas considerações. Vamos supor que o professor ele possa fazer
a própria interação, a própria correção do projeto por aqui. E aí ele coloca as observações dele, ele colocou lá, por exemplo, destacou em vermelho para que o aluno possa verificar. Ele está explicando como que se dá, né, a justificativa, né, que a gente tem que observar a relevância da temática e como que o trabalho vai contribuir para a área de pesquisa que a gente está trabalhando. Mas, novamente, né, gente, essa forma colaborativa exige que o professor crie um canal a priori, exige que o professor trabalhe dessa forma, depende muito da especificidade da disciplina. Há disciplinas que caibem esse tipo de interação, outras não, ou então o professor adota outras perspectivas. Aí aparece lá. Adalson, eu vou fechar, a gente podia voltar lá para o canal. Só para o YouTube. Isso. Então, gente, eu vou mostrar. Então, deixa eu voltar aqui. Se eu estivesse na minha aula síncrona, então, eu vou desligar, o professor despedir de mim, até, então, na próxima terça-feira, no mesmo horário. E aí eu desligo e aparece que eu estou saindo. Peço para sair. Vou descompartilhar minha tela. Isso. Aí a gente podia abrir. Deixa eu ver se tem alguns aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, para todo mundo aí, ninguém fala, é complexo, né? Acho que não tem nenhuma aqui não, Adalson. Dionísio, me responde aí se tem alguma dúvida, se a gente pode finalizar. Ô, Ludmila, não, a Amabile tinha perguntado aqui, porque eu estou com os dois abertos aqui. Sem dúvida. A questão se do celular seria a mesma forma. Eu tinha respondido lá que... O celular tem a mesma configuração, né? Aparece os mesmos nomes, é a mesma configuração, embora num formato um pouco diferente, né? Dada a tela, mas a gente tem trabalhado, a maioria dos nossos alunos acompanha a aula pelo celular, e a gente não encontrou muita dificuldade, não. Tem mais alguma dúvida? Adalson, senão nós vamos encerrar, porque nós já esgotamos nosso tempo em 13 minutos. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Camila vai retornar para a gente se despedir? Não, encontrei nenhum aqui, não. Está sem áudio. Aí. Pronto. Eu tinha acabado de falar assim, eu acho que não precisa. Me pegaram. Acho que não precisa, né? Mas é só isso. Bem-vindos, né? E um ótimo semestre para todos nós. Vamos recomeçar. Muito, muito, muito obrigada, professora Adalcio, professora Ludmila, a todos os coordenadores, a todos os professores, aos alunos. Muito obrigada e é tempo de recomeçar. Aí, meninos, caso tenham alguma dúvida, pode enviar e-mail para a gente tenta solucionar o mais rápido possível, né? Eu falo com os meus alunos assim, não passem aperto sozinhos, não, qualquer problema, entre em contato, não consigo fazer isso e tudo mais. Os professores, eles também são treinados, eles são aptos a resolver todas as dúvidas. Verdade. A gente conversa muito entre si e tenta solucionar alguma dúvida que exista, que a gente não tenha trabalhado ainda. A gente já trabalhou com a ferramenta no semestre passado, então a gente sabe exatamente quais são as dúvidas gerais e tudo que nós já passamos nesse semestre. O Dionísio vai colocar aí o meu e-mail, colocar o e-mail do professor Adalcio, se alguém tiver alguma dúvida. E os meus alunos, a gente se encontra em breve. As turmas, elas estão sendo criadas, Camila. Hoje eu recebi 2 turmas. Então, provavelmente, as minhas turmas, por exemplo, os meus próximos dias estão criadas. Eu estou falando que é tempo de recomeçar, mas os primeiros períodos é tempo de começar, né? Amanhã, viu? Já. Eu estou falando que é tempo de começar, né? Viu, Camila?
Sim, Adalcio, você tinha me falado. Então, amanhã já com o professor Adalcio. Tá? E os Meus meus alunos daqui a pouco sábado. estarão recebendo mensagem e amanhã já me veem. Eu também espero os meus alunos nas minhas aulas. Sim. Foi um prazer, obrigada pela oportunidade de novo. Camila, se precisar, né, Adalcio, nós estamos disponíveis. Abraços e um ótimo semestre a todos. Até a noite também, né? Até a noite, é mesmo. Tchau. Tchau.